Boa noite, irmãos. Eu ia ficar aqui embaixo, mas eu vi que o pessoal quer espalhar bem, né? Para ficar aqui embaixo, teria que todo mundo vir para cá. Mas o pessoal gosta de ficar assim mais espalhado, então a gente tem que ficar mais alto para poder ter a visão de todos, né? Amados irmãos e irmãs, o pastor Claudemir me convidou para trazer a palavra hoje à noite. Não é uma pregação, no sentido, um momento de fazer um estudo, não é tanto uma pregação, mas é um estudo bíblico, e eu penso falar para os irmãos sobre o tema da igreja, um estudo sobre a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo e como entrar na igreja de Cristo? Então é um assunto muito vasto, né? A igreja, a doutrina da igreja, o estudo sobre a igreja. No Antigo Testamento não existia a igreja, mas existia a congregação da fé, o povo de Deus, o povo de Israel como povo de Deus. Então é a igreja no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, para fazer parte do povo de Deus, tinha que ser circuncidado. Então a circuncisão era um ritual de entrada no povo de Deus. E o Novo Testamento se utilizou dessa ideia de instituição do povo de Deus, e a entrada na igreja, pela orientação do Senhor Jesus, é através do batismo. É claro que já existia o ritual do batismo no judaísmo, na época em que Jesus inaugurou a sua igreja. Entre muitos grupos dentro do judaísmo, já existia o batismo. Tanto é que quando Jesus vai conversar com Nicodemos, um chefe dos doutores da lei, Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito. Então eu gostaria de falar com os irmãos, fazer um estudo aqui rapidamente sobre a igreja de Cristo, o que é a igreja de Cristo e como entrar nela. Como disse, esse tema daria até livros, mas vamos tentar resumir aqui, olhando mais firmemente para esse tema, o que é a igreja de uma forma geral e como entrar na igreja, que já falei é o batismo. O que é a igreja de Cristo e como entrar, como pertencer à igreja de Cristo? Então, com esse tema, eu gostaria de passar para os irmãos, estudar com os irmãos nessa noite, sobre o tema da igreja ligado ao tema do batismo, como o ritual de entrada na igreja. Não somente como o ritual de entrada na igreja, mas como a experiência de entrar na igreja. Por quê? Uma coisa é o ritual de entrada na igreja, é o batismo nas águas. Outra coisa é a experiência de entrar na igreja, que é o batismo no Espírito de Cristo, que no final é a mesma coisa. Se a gente for ler o Novo Testamento sobre a inauguração da igreja de Cristo, no livro de Atos, em especial, e também depois nas cartas de Paulo, o batismo está muito ligado, o batismo nas águas como o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito de Cristo. É quase que simultâneo, quase que juntos. Tanto é que algumas igrejas, algumas denominações religiosas têm o batismo como sacramento, ou seja, o batismo nas águas é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo. Mas isso se deu porque o primeiro grupo de cristãos que se convertiam a Jesus eram judeus. E judeus que frequentavam a sinagoga e que já conheciam as Escrituras. De forma que quando Pedro vai pregar lá no dia do Pentecostes, que aconteceram 3.000 decisões
aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, lá em Atos capítulo 2, diz a palavra que na pregação de Pedro, os judeus de todas as nações que estavam ali reunidos naquele dia especial do Pentecostes, 3.000 almas se converteram, foram compungidas em seu coração, se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador. E diz que naquele mesmo dia foram batizados quase 3.000 almas. Então, foi o batismo no Espírito, quando se converteram, e logo depois o batismo nas águas, quase que concomitantemente. Porque aqueles judeus já tinham passado pela escola bíblica dominical, já tinham passado pela classe de catecúmenos, a classe de principiantes, já tinham passado pela classe de estudo bíblico, porque eles eram judeus frequentadores da sinagoga. Então eles já tinham o conhecimento bíblico. E a experiência de igreja nos dias de hoje é que a pessoa, quando aceita o Senhor Jesus, ela vai para uma classe de estudo bíblico para se preparar para o batismo. Mas aquele povo já estava preparado para o batismo, porque eles só precisavam crer que Jesus é o verdadeiro Messias. Apenas isso. E quando eles creram nisso, eles já estavam sabendo o que significava Jesus, o Messias. O que é a Igreja de Cristo? E como entrar nela? Obrigado, irmão. O que é a Igreja de Cristo? Quando a gente pensa sobre o que é a Igreja de Cristo, nós temos que pensar nas duas formas de existência da igreja. As duas formas da Igreja de Cristo, mas que no final é uma só. E como entrar nela e fazer parte dela. A Igreja de Cristo, meus amados irmãos, é descrita na Bíblia de duas formas básicas. A igreja visível e a igreja invisível. Ou seja, a igreja instituída socialmente falando é a igreja visível, e a igreja invisível é a igreja, vamos dizer, espiritual, que é a igreja invisível porque é a do coração. A igreja visível é a igreja manifestada numa instituição, por um grupo de pessoas redimidas e salvas por Cristo, que se une e se reúne no tempo e no espaço. Então é a igreja instituição, é a igreja visível. É a igreja que se manifesta como instituição por um grupo de pessoas redimidas e salvas por Cristo, que se une e se reúne no tempo e no espaço. E a igreja chamada invisível é aquela que não podemos ver fisicamente, é a igreja espiritual, ela existe espiritualmente. É a igreja que se concebe em um grupo de pessoas redimidas em Cristo, que é morada do Espírito de Deus individualmente, mas que faz parte de um grupo que comunga do mesmo Espírito, do mesmo Cristo. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja visível, depois vamos falar mais um pouquinho sobre a igreja invisível, ou seja, da igreja instituição, e depois da igreja espiritual, do coração. E no terceiro ponto, vamos falar sobre o batismo, que é a entrada na igreja. O batismo nas águas, que é a entrada na igreja instituição visível, e o batismo em Cristo, no Espírito de Cristo, que é a igreja espiritual. Em primeiro lugar, o que é a igreja visível, instituição? É a igreja constituída socialmente visível aos olhos naturais. A palavra de Deus, a Bíblia, ela se utiliza de várias metáforas para ensinar o que é a igreja de Cristo. A primeira metáfora, são várias metáforas, eu vou selecionar algumas aqui que eu achei principais. A primeira metáfora é a metáfora da casa. A igreja constituída socialmente visível aos olhos naturais, no Novo Testamento encontramos a expressão casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15. Quando Paulo ele vai orientar o pastor Timóteo, falando
sobre algumas orientações para que vocês saibam como se portar na casa de Deus. Vamos ler, esse texto é interessante lermos como está 1 Timóteo 3, 1 de Paulo a Timóteo 3,15. Escrevo-te, diz Paulo a Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Agora o verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em outras traduções, coluna e firmeza da verdade. Aqui está se referindo não apenas à igreja espiritualmente, mas aqui está se referindo à igreja local, à igreja instituição, à igreja que se reúne, casa. Como proceder na casa de Deus, ou seja, naquele ambiente, ainda que não existiam ainda templos, naquele ambiente em que os cristãos se reuniam. Ali era a casa de Deus, sendo uma casa de alguém que abria suas portas para cultuar a Deus, ou em algum local um pouco mais apropriado, ainda que não existiam templos, para se reunir. Como se deve proceder na casa de Deus? Coluna e firmeza da verdade. Então a igreja instituição, ela é coluna e firmeza da verdade. Essa igreja local, instituição, volto a dizer que não existiam templos, mas havia uma instituição porque havia uma organização, havia uma reunião. Ela se expressa não somente aqui em 1 de Timóteo, mas bem antes, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre as reuniões em torno da ceia do Senhor. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, verso 17, ele diz, vocês quando se reúnem não para bem, mas para mal. Paulo está exortando a igreja que na reunião da ceia do Senhor, eles não se comportavam bem. Então ali há a indicação da igreja visível, a igreja que se reúne. Como lá em Atos 2, os primeiros cristãos que se converteram na pregação de Pedro, então diz a palavra em Atos capítulo 2, que eles estavam reunindo-se nas casas e no templo, porque ainda existia o templo, o antigo templo de Israel, que ainda não havia sido destruído pelos romanos no ano 70. Então aqueles primeiros cristãos, como de costume, se reuniam no templo, costumes antes como judeus, e agora judeus em Cristo, aceitando a Jesus, continuavam se reunindo no templo, mas como um grupo que se identificava com Jesus, como um verdadeiro Messias, e nas casas particulares deles, no partir do pão, nas orações, e eles ainda perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eu não sei se a melhor versão seria doutrina, porque a palavra ali não é doutrina, doxa, dogma. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, mas já havia um corpo doutrinário, já havia um ensino dos apóstolos. A igreja instituição tem também uma liderança constituída. Ainda antes da carta a Timóteo, Paulo, na prisão em Roma, ele vai escrever a carta aos Filipenses. E no início da sua carta à igreja de Filipos, ele vai dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Aqui há uma clara distinção da liderança da igreja. Bispos, episcopos, superintendentes, presidentes, bispos e diáconos. E todos os santos. Então já havia uma hierarquia de baixo para cima, porque Paulo se colocava abaixo como servo de Deus. O apóstolo, os bispos e os diáconos e todos os santos.
como ele diz lá em Timóteo também. Não há tempo de nós lermos aqui todos os textos, mas em Timóteo ele fala sobre as atribuições do episcopos, do bispo e dos diáconos, na consagração. A igreja instituição também tem sustento material. No Novo Testamento não dá uma ênfase a dízimos para o sustento, como o Antigo Testamento fazia os dízimos e as ofertas para o sustento dos sacerdotes. O Novo Testamento já pressupõe o Antigo Testamento. Não há repetições. E em cima do estudo, do entendimento do Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento vão falar de algo superior em Cristo. E lá na carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, Paulo fala que o presbítero, que é o pastor, seja digno de elevada honra, em outras traduções, de honorários dobrados. Então, é o sustento do ministério. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, existiam os levitas, que faziam parte de todo o ministério do culto. Aqueles levitas que eram da música, os levitas que eram aaronitas, que eram os sacerdotes, aqueles levitas que eram da área da arrumação do tabernáculo, todo o ministério do culto. Então havia um sustento material, como a orientação de Paulo, por exemplo. A igreja instituição tem ordenanças, não somente a ordenança da ceia e do batismo, que algumas igrejas têm como sacramento. Nós batistas entendemos, segundo a Bíblia, que a ceia e o batismo, assim como todo e qualquer culto, são ordenanças de Jesus, para que através de elementos simbólicos, seja na música, seja no ritual da ceia ou do batismo, Deus possa usar para tocar em corações. Como já falamos lá em 1 Coríntios 11, 17, Paulo fala sobre a reunião para a ceia e também o batismo. Em último lugar, a igreja instituição não salva, mas ela é a reunião dos salvos. A igreja instituição não salva, mas é o conjunto dos salvos, que desejam fazer parte da comunhão, da comunidade de Deus, isto é, da igreja instituição. Mais uma vez, a igreja não salva, a igreja instituição não salva, mas é o conjunto dos salvos que desejam fazer parte da comunhão, da comunidade de Deus, isto é, da igreja instituição. A gente sabe que a igreja não salva porque o batismo, que é a entrada na igreja, também não é um sacramento, não tem poder de salvar. É só lembrar do ladrão da cruz, quando Jesus morreu, com ele 2 ladrões, um à direita e um à sua esquerda. O ladrão da esquerda zombava, o ladrão da direita creu, disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com essas palavras, e não somente pelas palavras, mas Jesus viu o coração daquele homem, um assassino, um pecador, morto numa cruz, mas ali ele se converteu. Primeiro, ele reconheceu que é pecador, senão ele não falaria aquilo. Segundo, ele se arrependeu dos seus pecados. E terceiro, ele creu que Jesus tinha poder, tem poder de salvá-lo. E ali ele estava se rendendo a Jesus como o seu Senhor. Então, ali, ele não teve tempo de descer, ser batizado nas águas, pertencer a uma igreja, porque não teve tempo. Porque esse seria o seu desejo. Mas ele foi salvo. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora vamos falar um pouco sobre a existência da igreja espiritual, a igreja invisível, a igreja do coração, é a igreja como pessoas. A igreja invisível, ela é a igreja espiritual, invisível aos olhos naturais. Então, a Bíblia, ela descreve essa igreja invisível, espiritual, usando várias metáforas.
a metáfora do corpo de Cristo, o corpo, a metáfora da família, a metáfora da cidadania dos céus, a metáfora do santuário do Espírito. São algumas metáforas que poderíamos destacar nessa hora. A metáfora do corpo, vale a pena a gente ler um pouco, 1 Coríntios 12, 13. Primeira carta de Paulo, foi uma das primeiras cartas que o apóstolo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. É o batismo no Espírito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a igreja como o corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função espiritual dentro deste corpo. A Bíblia também descreve a igreja espiritual como família, a comunhão dos santos. E aí nós temos que destacar a igreja como família, destacar a questão da comunhão. Da comunhão. A palavra comunhão na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra koinonia, que ela tem uma força de como se estivéssemos debaixo do mesmo guarda-chuva. A ideia é essa. No capítulo 1 de 1 Coríntios, voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 9, no início da carta, o apóstolo Paulo ele vai usar essa palavra, koinonia. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, ou seja, nomeados. Fostes nomeados à comunhão, fostes chamados, nomeados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Especialmente em Paulo, que escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, a relação é sempre de irmãos. A referência à igreja é sempre de irmãos ou amados irmãos. Lá em Efésios 2,19, ele fala a igreja como família de Deus. Somos uma família, família de Deus, e a relação é de família. Ou ainda nós não damos conta disso. Não adianta, irmãos, fugirmos disso. Em Cristo, essa é a nossa realidade. Estamos debaixo do mesmo guarda-chuva. Se a igreja sofrer, todos sofreremos. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. A igreja também, ela é visualizada como o reino de Deus, ou seja, somos cidadãos dos céus, a cidadania dos céus. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Concidadãos dos santos. A metáfora da cidadania demonstra que temos direitos e deveres em comum, onde o governo é de Deus, pois pertencemos ao reino de Deus. Podemos tentar fugir disso, mas mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. O galardão e a responsabilidade estão juntos. Pedro fala de nação santa, sacerdócio real. 1 de Pedro 2:9. Pedro diz também que somos edificação espiritual, edifício de Deus. A metáfora é do templo, do santuário de Deus. Somos morada de Deus, santuário do Espírito de Deus. Tanto individualmente, como também em nossas reuniões, nossos encontros. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta e na segunda carta, o apóstolo Paulo tenta mostrar essas duas realidades. Nós somos santuário do Espírito Santo, tanto individualmente como em grupo, coletivamente. Lá em 1 Coríntios 3, ele fala, vocês são santuário de Deus, porque ele está falando da igreja que se reúne. A igreja que se reúne, ela é santuário de Deus, na sua reunião.
Mas também, no capítulo 6, ele fala que nós somos santuário do Espírito Santo individualmente. 1 Coríntios 6, 19 e 2 Coríntios 6, 16. E agora vamos fechar, irmãos, terminando. Como pertencer à Igreja de Cristo? Como ter entrada na igreja espiritual? Pessoas. Tanto a entrada na igreja local, instituição, como a igreja espiritual, é através do batismo. Só que na igreja instituição é através do batismo nas águas. E a igreja espiritual é através do batismo no Espírito de Cristo. A entrada na igreja espiritual é através do batismo no Espírito de Cristo. Batismo nas águas é para pertencer à igreja instituição, visível, local. E para pertencer na igreja eterna, na igreja espiritual, a igreja dos céus, como pertencer ao corpo de Cristo espiritual? Reconhecer que é pecador e que só Cristo pode nos purificar. Romanos 10, 8 a 13. A palavra está bem perto de nós. A palavra transformadora. Para que com a boca a gente confesse, com o coração a gente creia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo aos Romanos 10. Em Atos 4:12, porque não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, diz Pedro. É arrepender-se do pecado, arrependimento. É crer em Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, dono da nossa vida. Em Atos temos o exemplo do carcereiro de Filipos. E quando Paulo estava preso com Silas, alguns discípulos, o carcereiro romano se rendeu ao ver as portas da prisão serem abertas com um terremoto. Que farei, varões, para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então ali ele se rendeu a Jesus. Ali ele foi batizado no Espírito Santo. Ali ele creu e o Espírito de Deus tomou conta dele, ele abriu seu coração e houve a purificação. E o Espírito Santo fez dele morada espiritual. E logo depois convidou-os para a sua casa e depois eles foram batizados nas águas. A entrada na igreja espiritual, ao corpo de Cristo, é através do batismo em Cristo, através da fé como Senhor e Salvador. É o batismo em Cristo pelo qual recebemos o Espírito Santo de Deus, como a igreja primitiva, compungiram em seus corações, arrependidos, e creram, e ouvindo eles a palavra, a pregação de Pedro, creram e receberam o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito, o presente do Espírito, pela purificação dos pecados. É através do batismo em Cristo que Paulo fala em Gálatas 3, 27. Eu gostaria de terminar com esses dois textos. Gálatas 3, 27 e Colossenses 3, 8. Gálatas 3, 27. Onde Paulo aos Gálatas ele vai falar: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então a entrada no corpo espiritual de Cristo é através do batismo em Cristo, no ser de Cristo, nos revestirmos de Cristo. E em Colossenses 3, 8 a 10, terminando com esse texto, vamos ficar em pé, irmãos, descansarmos um pouco e atentarmos de uma forma enfática a palavra de Deus. Colossenses 3, 8 a 10. O que significa o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito de Cristo significa nos revestirmos de Cristo. O que é nos revestirmos? Do novo homem de Cristo. E Paulo ele fala aqui no capítulo 3 de Colossenses: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, e circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e por aí ele vai. Isso é o batismo no Espírito de Cristo, é o Espírito naquilo que Jesus foi e é no seu Espírito em nós. Amém, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque um dia a tua graça nos alcançou e nos fez entender que somos pecadores e sem ti nada podemos fazer. E ao reconhecer que o Senhor tem poder para nos salvar, entregamos a nossa vida ao Senhor como dono, como Senhor das nossas vidas. Família de Deus, concidadãos dos santos, corpo de Cristo, morada do Espírito Santo. Dá que a cada dia possamos nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do batismo de Cristo. Nos revestirmos da imagem daquele que nos criou. Em nome de Jesus. Amém.